no segundo bloco com a pergunta. Irmão Elton Lima, irmão tem 3 minutos. Bom, o irmão falou aí sobre a questão de que os adventistas creem dessa forma, e realmente é verdade. Nós acreditamos dessa forma, mas temos algo interessante para falar. Ronaldo está com duas imagens aí, de duas fontes não adventistas, e eu gostaria que ele colocasse para a gente aí, que eu já sabia que o irmão ia citar a irmã Ellen White, né, a comentarista bíblica, a nossa querida irmã Ellen White, e eu tenho duas fontes aí, historicistas. Nós acreditamos que a Bíblia e a história andam juntas. Então, nós sabemos que existiam nações que dominaram esse mundo, e houve etapas, houve fases, e aí chegamos a essa conclusão baseado no método historicista, que também foi desencadeado por dois personagens aí que não são adventistas, nem tiveram contato, pelo contrário, com a mensagem adventista. Viveram antes até, século XVIII. E aí, o irmão Ronaldo vai estar colocando aí pra gente, por favor, essas duas imagens aí, Ronaldo, desses dois grandes homens aí. Creio que, pela minha propaganda, o pessoal deve estar curioso para saber quem são. E eu vou usar eles como exemplo para dizer que o fato deles crerem que a metodologia aplicada ao estudo do profeta Daniel, né, do profeta Daniel, das profecias de Daniel, no caso, e as profecias do apóstolo João, eles usaram a mesma metodologia historicista, diferente de alguns neopentecostais, irmãos nossos também, amigos também, que interpretam de outra forma, dispensacionalista, né? Então, cadê o nossa imagem aí, Ronaldo Lima? Tá fácil aí pra gente? Eu vou fazer a pergunta no finalzinho do meu tempo, pastor, fique tranquilo. É só para poder corroborar a nossa argumentação. É que aqui o Tá que bom, irmão. acontece, eu programo antes todas as imagens, é que você me mandou tudo agora e fica tudo lento aqui. Sim. Então, por isso só que eu mais acho uma vez, tá difícil de reforçando, pôr. tá difícil. Tá. Acho que essas duas imagens aí, eles são bem feinhos, viu? Mas faz a pergunta, hein? Então, Pode assim, fazer a pergunta. a pergunta que eu vou fazer é essa aqui, ó. Que tipo de marca é a besta em Apocalipse 13:16? Que tipo de marca seria essa daí? Minha pergunta é essa aí, pastor. Que tipo de marca seria? Simples e objetivo. Eu tenho Como quantos seria minutos essa aí para marca? responder? Eu vou deixar meu tempo aí, acho que eu tenho 10 segundos aí, pode responder. Fique à vontade. Aguarda só um pouquinho, Ronaldo Carvalho. Tranquilo. Eu acho que não será possível, né, de colocar a imagem. Não Mas será, né? mas eu acredito que o irmão irá conseguir aí responder a pergunta, irmão. Então, vamos lá. Ronaldo Carvalho, o irmão tem 5 minutos para a sua resposta. Tá bom. Amém? Fique à Bom vontade. demais. Ok. Vamos lá. Primeiro, irmão, eu vou dizer o que eu não acredito. Eu não acredito que essa marca se refira a um dia da semana. Até porque não há sustentabilidade textual para dizer que a marca da besta se refere ao domingo ou às pessoas que adoram no domingo, que é chamado de o sábado falso, espúrio. Não, eu não acredito que se trata de um dia da semana, até porque o texto sagrado diz que a marca está associada ao homem, a um homem, ao seu nome e ao significado do seu nome, ok? O texto diz que a marca será posta, literalmente, na mão ou na testa. Não creio na interpretação dos adventistas que diz que esta marca significa, trata-se de um caráter, de uma aliança com o poder papal, com a aceitação do decreto dominical que será estabelecido nos últimos dias.
onde vai fazer a diferença entre a igreja falsa e a igreja verdadeira. Na verdade, os adventistas acreditam que, no final dos tempos, a decisão vai ser esta: os que adoram no dia do Senhor, sábado, estabelecido no quarto mandamento, e no sábado falso, domingo. Então, vai diferenciar entre a marca da besta e o selo dos salvos. Quando, na verdade, o selo dos salvos nada tem a ver com tem relação com o sábado, e a marca da besta não tem relação com o domingo. Agora, o que seria essa marca, que eu acredito que ela é literal? A Bíblia não nos mostra. Como ela será? Eu não acredito que se trata de um chip. Não acredito nisso. Eu acredito que se trata de algo muito mais avançado, muito melhor do que nós temos hoje. No tempo do reinado do anticristo, do pequeno chifre, do abominável da desolação, do iníquo, desse falso Cristo, que será auxiliado pelo falso profeta, ele vai estabelecer uma marca e ele terá à sua disposição uma tecnologia muito mais avançada do que nós temos hoje. Os que acreditam que se trata do chip, porque é do tamanho de um grão de arroz, que pode ser posto aqui, não é nem perceptível. Na Europa, tem pessoas que já usam o chip. Aqui no Brasil, tem algumas pessoas que usam o chip, ok? Mas isso não significa que é a marca da besta, porque eu acredito que vai ser algo muito mais avançado, e será uma marca literal. Então, tentar dizer que esta marca está relacionada ao dia da semana, quem adora no sábado tem o selo dos salvos. Quem está hoje adorando domingo, e quando houver de acordo com os adventistas, não, quem adora no domingo hoje está tudo legal, mas se hoje acontecer um decreto de uma perseguição, de que o domingo é o dia que tem que ser adorado, então esses já estão dentro do barco falso, porque os que guardam o sábado hoje já estão dentro do barco da igreja verdadeira. Então, esse ensinamento, ele já prejulga as igrejas que hoje cultuam no domingo como falso, e a igreja que hoje cultua no sábado como verdadeira. Então, esse ensinamento ele é meio problemático. Agora, é um tipo, ele é literal, mas não tenho ideia de como ele será, mas de que ele existirá no período do reinado do anticristo, no período tribulacional. Ok? É isso aí. Então, eu fico nessa posição aqui, porque o texto me dá aí base, porque o texto é uma profecia literal, real. Agora, eu não posso dar uma de mãe de Ná, tentar adivinhar a natureza desse sinal, que é um sinal de fato, uma marca, tipo uma tatuagem de verdade, que será posto dentro de uma tecnologia muito avançada que o anticristo terá à sua disposição durante o seu reinado. Nada a ver com sábado, aliás, nada a ver com domingo. A marca e nem o selo dos salvos tem a ver com sábado. Amém, Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para vocês, lembrando, né, que as perguntas, vocês não podem, né, estar fazendo uma tréplica aí. É legal, né, quando faz uma tréplica, mas só que aqui nós não temos tréplica, viu, gente? Fica atentos aí. Eu acredito que no momento que vocês fazem a pergunta, é a pergunta mesmo, e na réplica, né, vocês têm a resposta, e na réplica vocês podem lembrar e colocar aquilo ali, expor, né, o assunto que foi ouvido, amém? Então, fica atentos a isso. Vamos lá. Ok, irmã, Para o irmão Elton, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Perfeito. Estão me ouvindo aí? Os dois autores que eu pedi para o irmão colocar aí, não adventistas e que viveram no século XVIII,
foram o Edward Gibbon, ele era inglês, e ele escreveu uma obra sobre a queda de Roma, o Império Romano, e ele era historicista. Ele estudou a questão dos reinados anteriores, aí, ó, Edward Gibbon. Aí é uma carinha meio gordinho, né? Não sei se essa foi uma pintura ou uma foto, na época deve ter sido uma pintura. E o outro é o aclamado aí, Isaac Newton. Isaac Newton não era adventista, mas ele também teve uma obra aí, Profecias de Daniel, o Apocalipse de João também. Ou seja, ele fez um comentário, um resumo bem interessante, historicista também. Então, são dois autores aí, de nome, que não são adventistas e que interpretaram a questão histórica, bíblica, ao pé da letra. Então, nós entendemos que o primeiro reino que foi dominador do mundo foi a Assíria, o segundo, o Egito, o terceiro, Babilônia, o quarto, a Medopérsia, o quinto reino, é isso mesmo, só para não falar besteira aqui, o quinto reino, a Grécia, o sexto, a Roma Imperial, e sétimo, Roma Papal. Bom, então a gente percebe que, ao decorrer da história, os sinais, os indicativos que a palavra de Deus nos dão fazem sentido com toda essa trama que houve desde a criação até os nossos dias. Então, a gente entende que, usando a tabela que eu mostrei ainda há pouco de conversão profética, eu não vou usar ela agora, não vai precisar, a gente compreende dessa forma, o método que Newton usou, historicista, ele não era adventista, e ele não conheceu Ellen White, e o método que Edward Gibbon também usou. E, por sinal, Edward Gibbon, ele era católico, e tinha muito dinheiro, a família rica da Inglaterra, lá de Londres, no século XVIII. E aí o pastor respondeu que a marca da besta, já agora indo para a resposta, né, para a réplica de fato, sobre a questão dele, quando eu perguntei o que ele acha que seria a marca da besta, ele disse que a Bíblia não relata. Beleza, tudo bem. E o senhor falou também que essa marca será literal. Eu vou ler o texto aqui e eu não encontrei a palavra literal, só se o senhor entendeu dessa forma, mas eu vou ler aqui o texto. Verso 15. Cadê verso 15? Verso 16. A todos os pequenos e grandes, e ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, ou seja, duas situações, ou sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aí a gente percebe que a Bíblia tem resposta para isso. Quando a gente vai para... Quando eu falei para vocês que marca significa identificação, evidência, né? Uma bandeira, um monumento, um farol, marca significa isso tudo também, né? Uma representação. Aí a gente encontra aqui em Êxodo capítulo 13, verso 9. Eu deixei aqui já separado. Olha só o que Deus fala com Moisés. E será, olha só, Êxodo 13, verso 9. Se Ronaldo puder colocar na tela aí, posterior. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Isso está escrito lá em Êxodo 13, verso 9. Lembrando que a besta é antagônico ou antagonista de Cristo. Ou seja, tudo o que Deus faz, o inimigo tenta imitar. E o pastor falou bem aí em relação à nossa crença. O senhor conhece, hein, pastor? A questão de adoração. Hoje, o conflito cósmico é justamente pela nossa mente. A questão está aqui, ó. Adoração. A quem eu adoro de fato? A Deus ou ao diabo? Então, a gente percebe que esse dizer aqui de Apocalipse 13, fronte ou testa, né, que é a mesma questão, na mente, né, ou no coração. A gente vai lá para Deuteronômio 6, versos 5 e 8. Se o Ronaldo puder colocar aí também. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te também, e atrás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Repare que esse detalhe aqui é interessante. Amém. Terminou meu tempo, né?
Pastor Ronaldo Carvalho, 3 minutos. Fique à vontade. Ok, vamos lá então. Veja bem, irmão. O irmão diz que a marca não é literal. O irmão perguntou para mim onde é que se encontra aqui no texto a palavra literal. Ô, irmão, só é uma pessoa inteligente, não me faça uma pergunta dessa, não. A minha pergunta é a seguinte. O irmão, se a marca não é literal, olha o que diz o texto, irmão. E os que habitam na terra serão marcados com um sinal. Grandes e pequenos. Olha só, grandes e pequenos serão marcados, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja bem, a minha pergunta para o irmão é a seguinte: se a marca não é literal, como que essas pessoas estão sujeitas a sanções? Como? Comprar, vender, fazer negociações. Elas não poderão, as que não receberem a marca, não poderão comprar ou vender. Então, para dar um exemplo aqui, para responder a minha pergunta, estamos no reino do anticristo. Eu não tenho a marca da besta. Então, eu não posso comprar, eu não posso vender, porque o governo estabeleceu um decreto que só pode comprar ou vender aquele que tem a marca. Se a marca não é literal, a pergunta é, como que essa sanção de comprar ou vender poderá acontecer no período do reinado do anticristo? Essas pessoas aqui, aquele que não quiser receber a marca, não poderá comprar ou vender. Ora, a marca é literal, irmão. Ela não pode ser uma marca subjetiva, uma marca simbólica, uma marca que está se referindo à inteligência, uma marca que se refere a algo que não seja literal, que não seja real. O texto está me mostrando que aqueles que não receberem a marca não poderão negociar, não poderão comprar, não poderão vender, não poderão fazer nada, porque elas não têm a marca. Então, dizer que a marca não é literal. Como explicar? A pergunta é, como explicar este texto? Que aqueles que não têm a marca não podem comprar e não podem vender. E aí, irmão, como é que fica? A marca é perceptível. Amém. Irmão Elton, Amém. Irmão tem 5 minutos para a sua resposta. Fique à vontade. Pronto. Eu estava lendo aqui, antes do irmão terminar. Obrigado pela pergunta mais uma vez, irmão. Ronaldo não conseguiu colocar ainda na tela aí, né? Deuteronômio 6, versos 5 a 8. O irmão perguntou como é que essa marca pode ser simbólica se, de fato, o texto aparenta, né? Na verdade, o texto não usa a palavra literal, é uma questão de interpretação aqui do irmão. Mas, quando a gente fala da tabela de conversão profética, essa tabela que eu vou pedir para Ronaldo colocar de novo aí, deixa na tela, por favor, Ronaldo, essa tabela aí, só enquanto eu falo aqui. Se você puder, por favor. Eu vou ler mais uma vez aqui o texto de Deuteronômio 6, onde fala que Deus usa essa metodologia de ensino e quer que os seus também usem com seus filhos e seus netos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, as palavras estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e também as atarás como sinal, olha só, as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, ou seja, a linguagem que Deus usa aqui nesse verso é uma linguagem simbólica. Se você observar, atarás, Deus não vai mandar Moisés, mandar Arão atar a mão dos filhos e pronto, levar eles para todo lugar. Não faz sentido isso. Então, mão significa na Bíblia ação, trabalho, labuta. Então, execução. Então, você vai executar. E mente significa o quê? Adoração. No caso, você vai adorar
conscientemente ou inconscientemente. Vai depender do grau de instrução que você tenha. Aí, um verso mais embaixo que eu vou ler para vocês aqui. Agora, Êxodo 13, verso 16, na versão NVI. Isso será como sinal em sua mão, a marca em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. Aí eu pergunto a vocês agora, Deus marcou os judeus, os hebreus, na testa e nas mãos, naquele período? Eu creio que não. Isso é simbólico, ou seja, essa ação, esse comentário, esse verso bíblico aqui, responde a Apocalipse 13. Então, como é que eu posso entender essa marca aqui sobre a mão ou sobre a fronte? Venho aqui no Antigo Testamento e pesquiso, porque Apocalipse foi escrito usando também textos do Antigo Testamento. João, o apóstolo de Cristo Jesus, obrigado, Ronaldo, ele teve que buscar referências para explicar o Apocalipse para as igrejas da Ásia, as quais ele escreveu em cartas, né? A gente vê aqui, ó, ventos, se o irmão puder aumentar aí, por gentileza aí, Ronaldo. Ventos, chifre, tempos, estrelas. Você que está em casa, que está assistindo a gente, a própria Bíblia se confirma e a própria Bíblia se revela. Então, eu não estou usando nenhuma fonte que não seja a palavra de Deus para revelar a si mesma. Se vocês observarem o tempo todo, mulher significa igreja, segundo Efésios 5, 23 a 32. Aqui embaixo também, dragão significa diabo. O próprio Apocalipse responde. E se eu não encontrar no Apocalipse, eu vou para o Antigo Testamento, como eu estou fazendo agora aqui. Então, mãos, Salmo 119, verso 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Isaías 49, 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Olha só a linguagem que ele usa, simbólica, metafórica. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Então, concluindo essa primeira parte aqui, quando a Bíblia fala sobre mãos, diz respeito a ações, como eu falei para vocês. E quando ela fala sobre fronte, ela diz respeito à mente, ao entendimento. Então, o contexto, como eu falei mais cedo, é adoração. A besta, ela exerce o quê? O poder. E ela quer o quê? Ela quer ser adorada. Se ela quer ser adorada, ela está imitando quem? A Deus. Então, nós entendemos que a marca, ou seja, o sinal da besta é antagônico ao sinal de Deus, que a gente vai falar daqui a pouco aqui também. O irmão já tocou no assunto aqui. Deixei um material preparado aqui sobre isso, sobre o selo de Deus e o sinal de Deus. Então, respondendo ao irmão dessa forma, nós entendemos que testa ou fronte é pensamento, certo? E mãos é ação, execução, trabalho. Agora o irmão fez uma outra pergunta que não deu tempo de responder. Como é que a gente vai poder fazer para comprar e vender? Aí na próxima, se eu tiver oportunidade, eu respondo. Amém. Deus abençoe, irmão Elton. Pastor Ronaldo, tem 5 minutos para a sua réplica. Irmão, o texto que você leu de Êxodo trata-se do tefilim, ou do filactério. Sabe o que significa isso, irmão? Filactério, tefilim. O judeu, ele amarra, escute, ele amarra na mão uma fita que vai até também a cabeça com uma caixinha que tem uma porção da palavra de Deus. É literal, irmão. O texto que você acabou de ler não é pensamento, não, irmão. Trata-se de fato de uma prática dentro da cultura judaica chamado filactério. Se irmão pegar uma foto, dá uma pesquisada depois aí no Google o que é filactério. Você vai encontrar um judeu, irmão, com a mão toda enrolada no fio, né? Todo enrolado, o lado direito, e a caixinha aqui na cabeça, onde tem a porção da palavra de Deus. Eles põem literalmente, irmão. Literalmente. Então, o texto que o irmão acabou de ler trata-se de uma ação literal, de uma prática judaica literal, chamada filactério. Então, o irmão usou um texto contra o Senhor mesmo, irmão.
porque trata-se de uma ação literal dentro da cultura judaica, e de um pensamento. Não, irmão. Então, o texto que o irmão está usando é contra o irmão mesmo, porque trata-se de filactério, ou em hebraico, tefilim, ok? Tefilim, que é a prática que os judeus, jovens, adultos, se você olhar, soldados israelenses também usam, né? Com seus uniformes, ele põe aqui por dentro e usam. Então, trata-se de uma ação literal. Então, o selo aqui, irmão, em Apocalipse 13, voltando para o texto, porque o irmão citou aí uma coisa que trata-se da cultura judaica, mas vamos voltar para o texto, que é o texto aqui, esse texto aqui que interessa, irmão. E será posto uma marca e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, sejam-lhes posto essa marca, ou na mão, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Ora, irmão, se a marca é literal, como que vai haver esse domínio do governo sobre o povo? Se a marca ela é subjetiva, se a marca não é literal, como que o governo vai manter esse monopólio durante o período tribulacional? O anticristo, nos últimos 3 anos e meio, e 2 meses, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, metade de 1 tempo, 1.260 dias, que é os últimos 3 anos e meio do período tribulacional, como que o anticristo vai manter o monopólio do povo e daqueles que vão se recusar de usar a marca, se ela não é literal? Claro que ela é literal, irmão. Ela é literal, de forma que aqueles que não quiserem receber a marca sofrerão sanções. No reino do anticristo, quem não tiver a marca não vai poder negociar, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. É o que diz o texto. Ninguém pode fugir, irmão, do texto. Temos que ficar aqui no texto. O texto diz, e faz que todos, grandes e pequenos, recebam o sinal, a marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou a marca. Então, quem não tem a marca, irmão, que é literal, não vai poder, no reino do anticristo, comprar ou vender. Pronto, o texto diz isso, irmão. Agora, citar um texto lá do livro de Êxodo, que fala do filactério, ou do tefilim, da prática funcional judaica, para justificar, dizendo que não é literal, irmão, eu acho que você deu um tiro no pé nessa sua colocação. É literal sim, irmão. E o texto mostra que aqueles que não aceitarem a marca, que nada tem a ver com o domingo, como assim ensinam os irmãos, de que a igreja apóstata dos últimos dias é aquela igreja que terá a marca da besta, porque estará adorando, cultuando no dia do domingo, estabelecido por Roma, com auxílio dos Estados Unidos. Então, irmão, não tem como encaixar essa interpretação dentro do texto aqui. Ok? Então, reveja o texto que o senhor leu de Êxodo, depois dá uma pesquisada do que é filactérios, tefilim, e dá uma olhada na cultura judaica, aí o senhor vai ver que o que eu estou falando é lógico. Amém.